Bom dia, boa tarde, boa noite, você, caçador de experiências memoráveis. Seja muito bem-vindo ao terceiro episódio, não, terceira temporada do Era Uma Vez Podcast. E estamos estreando quase uma casa nova, porque depois de eu implorar de joelhos por uma mesa e uma cadeira para vocês pararem de ver a minha barriga gigantesca naquele formato que não tinha mesa nenhuma, agora temos uma mesa de podcast, porque a gente vai evoluindo. O Era Uma Vez Podcast é como um Pokémon. E para essa terceira fase do Era Uma Vez Podcast, eu trago ela que já passou por grandes empresas, Itaú, Natura, Boticário, Adão Imóveis, que se você não conhece é porque você não é de Goiás. E ela passou por várias áreas, até virar diretora de RH. Ela que foi minha primeira contratante de palestras e aprendeu inglês comigo. Ou seja, eu ensinei inglês para ela? Não. A gente tomava bomba na cultura inglesa. Seja bem-vinda, Ana Carolina Gama. Obrigada pelo convite, Bruno. Que delícia Muito bom estar aqui, aqui de novo. Carol, para começar, eu vou perguntar o que eu sempre pergunto para todo mundo. Eu vou fingir que eu não te conheço. Tá bom. De onde você veio? O que você come? Como você vive? Quem é Ana Carolina? Quase um Globo Repórter, Quase né? um Globo Repórter. Eu sou Carol Gama, tenho 36 anos, vim de Santos, litoral de São Paulo, mas sempre estudei e trabalhei em São Paulo. Como você disse, né, passei por grandes empresas, a grande maioria próxima à área comercial. Então, tenho uma trajetória aí de alguns anos apoiando times comerciais, lideranças, enfim, desenvolvimento de pessoas. E aí, como que você veio parar nesse mundo corporativo? Ou seja, você fez faculdade do quê? Tem tudo a ver com o mundo Bruno, corporativo, né? É uma confusão, né? Eu sou formada em Relações Internacionais, então tinha um sonho de ser diplomata, trabalhar na ONU, viajar aos países, mas a gente sai da faculdade e a realidade aí na busca de emprego não é a mesma, né? E aí acabei entrando na área comercial do Itaú, que me abriu outras possibilidades. Aí eu migrei para a área fiz uma pós em administração, fui para a área de economia e acabei me encantando com a área de vendas. Então, desde então, eu acabei migrando para a frente comercial. Que absurdo, né? Fazer uma faculdade e acabar em outro lugar, como se fosse assim, tipo, fazer engenharia e virar palestrante. Tenebroso, tenebroso. Carol, me fala como foi a sua passagem por essas empresas. Então, Itaú. E aí, nessa época do Itaú, a gente nem se falava direito, né? Você passou pelo Itaú. Também não era uma época muito boa pra gente se falar, porque eu, né, fiquei devendo. Mas já paguei, Itaú, já paguei. E aí depois venceu a certa ordem, Natura, Boticário e Adão Imóveis. Aonde foi o maior desafio que você teve na hora de... Porque empresas diferentes, culturas diferentes, jeito de trabalhar diferente e produtos diferentes. Muito diferentes. Bruno, eu entrei no Itaú, eu digo que eu era uma menina, né? E o Itaú me deu toda a capacitação para eu trabalhar com investimento de clientes alta renda. Mas era um cenário bem complexo, porque dependia da economia, da política, né? Isso variava muito. E a minha maior dificuldade era que os clientes demoravam para ver retorno naquela aplicação ou naquele negócio. Então era algo que a gente vendia com uma promessa de médio e longo prazo. E aí eu saí, fui morar na França para fazer um mestrado em economia. Quando eu voltei, eu entrei na Natura. Fiquei 8 anos na Natura. E aí na Natura, acho que o meu maior desafio foi ser gestora de pessoas. Eu entrei para ser gestora de um grupo de quase 4.000 revendedoras e eu tinha 12 colaboradoras diretas. E a maioria bem mais velha que eu, né? Eu tinha, inclusive, uma colaboradora que tinha a idade da minha mãe. Então, era um desafio geracional também, né? Como é que uma menina de 26 anos liderava um portfólio aí de quase R$1 milhão de venda por mês com um time tão diverso? Então, acho que essa foi o primeiro grande desafio dentro de uma empresa. Então, adorei, vamos falar sobre isso. Como é uma jovem liderar uma pessoa mais velha? Porque o esquema natural das coisas diria que é ao contrário, que essa pessoa mais velha deveria ser sua chefe. Mas o mundo não funciona como a gente acha que ele deveria funcionar. E aí, foi sua primeira experiência como líder? Foi minha primeira experiência com gestão de pessoas, né, como líder. O começo foi muito difícil, porque eu tinha que me provar, né? Não era só, os meus diplomas ou o quanto eu tinha estudado. Eu tinha acabado de vir de morar fora, então... E a gente fazia uma liderança muito pelo exemplo e uma liderança muito próxima, porque eu era gestora de um time indireto. Todos os colaboradores eram PJs. Então, eles não tinham obrigação de fazer o que eu estava pedindo, eles não tinham obrigação de estar no evento que eu promovia. Então, era uma colaboração mesmo. Cara, vem aqui comigo que eu vou te ajudar nisso. Enquanto isso, você me ajuda naquilo. Então, eu dava de um lado,
e eles davam de outro pra gente, de fato, construir o resultado do setor. Então era uma via de mão dupla de ganha-ganha, né, era um jogo de ganha-ganha. Então, pegando isso que você viveu há mais de 8 anos, né, você ficou 8 anos na Tem Natura, 10 10 anos. anos. E aí, hoje, um dos principais temas é conflito geracional, né. Verdade. Esses dias eu dei uma entrevista para o Estadão, e no meio da entrevista eu falei assim, para os líderes jurássicos: ou muda ou vaza. A repórter, que é a Alice Labate, de modo genial, ela pegou essa frase e colocou como título da Que matéria. legal. Botou isso no Instagram, e aí no Instagram parece que abriu as portas do inferno. O tanto de gente aparecendo, falando um monte de groselha. E Uhum, aqui a gente não tem papas na língua, falando um monte de merda mesmo. Então, é o conflito talvez dos millennials, que uhum. somos nós, com a geração Z. Como que era isso há 10 anos atrás? Como você vê essa diferença e como você lida com os seus geração Z quando você estava nesse mercado? Bruno, eu acho que tem 2 pontos, né. O primeiro que eu olhava o copo meio cheio, que eu tinha um time de revendedores muito diversos. Então era bom eu ter líderes diversos também. Era mais fácil descer a comunicação quando eu tinha um time variado, né. Eu tinha revendedoras muito jovens, então a gente usava as lideranças mais jovens para se aproximar, e eu tinha um time mais sênior, então a gente usava o time mais experiente para chegar. Então ter um time diverso facilitava a comunicação e a gente se aproximar do time de vendedoras também. Então, acho que esse era o copo meio cheio. E o copo meio vazio, que me gerava mais dificuldade, mas que, por outro lado, me trouxe muita maturidade, eu precisei desenvolver o lado do repertório. Porque você não manda a pessoa fazer, né? Você tem que trazer o porquê, você tem que pedir com jeitinho, você tem que trazer mais argumentos, você tem que contextualizar muito mais. Então, me trouxe um repertório, uma maturidade nessa gestão muito importante para os dias de hoje. Então, vamos ficar na liderança, porque em vez da gente ir empresa por empresa, acho Tá que esse bom? tópico é muito legal. E um dos tópicos que eu acho mais legal de falar é tirar esse romantismo que as pessoas trazem para a geração Z. Que fala, a geração Z não gosta de trabalhar, a geração Z não gosta de fazer, geração Z, enfim, quer que tenha uma babada dentro da empresa, o que eu discordo completamente. Você tem que saber trabalhar É. com essa No nova meu último, geração. na minha última cadeira lá em Goiânia, a maior parte do meu time era geração Z. Recém-formados, né? Cheio de sonhos quando saem, vão para o mercado de trabalho. E aí tem uma dificuldade que é conquistar esse time e mostrar propósito no que faz. Eles se conectam muito quando eles veem valor no que eles entregam. Ah, eu não vou entregar só porque estão mandando. Putz, eu vou entregar porque de fato impacta a vida do outro, porque de fato esse treinamento vai desenvolver outra pessoa. Então, eu entendo que a geração Z, a gente, mais do que só argumentos, é mostrar o impacto mesmo do dia a dia deles e da rotina deles dentro do processo ou dentro de uma estrutura maior, sabe? Isso dava muito certo lá. Eu digo que a grande parte da geração Z não quer ser líder. A grande parte da geração Z o fator número um para ficar num trabalho não é mais o salário. Olha que loucura. Essa é uma pesquisa, eu não vou lembrar a fonte, mas depois eu peço para o pessoal colocar na tela aqui a fonte, mas que na nossa geração o fator número um era salário. E aí, pelo salário, assim, me destrua, mas o Uhum. salário vale a pena. E para a geração Z hoje, o fator número um para ficar é como o chefe trata ela, É. ou saúde mental. E o salário é legal, a gente precisa de salário, o salário é bom, mas ele está em segundo lugar. E isso ficou óbvio para você? Houve um conflito entre você, millennial, que o salário importa mais, e a pergunta é, importa mais mesmo para você? Com essa galera chegando e que é um negócio mais, aí sim, mais romântico, mais cor-de-rosa. É. Eu acho que existe essa diferença geracional. Para mim, né, o salário, o cargo, eles importam sim, o ambiente também é muito significativo, mas eu vou usar uma expressão, né, que talvez nem todo mundo concorde, mas eu acho que a nossa geração aguenta mais as porradas do dia a dia ou do trabalho, a gente foi mais calibrado ou educado para aguentar mais essa porrada, assim. Então, putz, eu quero um status diferente, eu quero um salário diferente, eu quero crescer na minha carreira, você vai tomar muita porrada ao longo do caminho. E talvez a geração mais nova, eles estejam menos resilientes nessa porrada do longo do caminho. Não, putz, se eu fizer uma outra manobra, talvez seja melhor, talvez eu aproveite mais. Talvez na nossa geração, né, há 10 anos atrás, quando eu entrei na liderança, eu tinha menos opções também, né?
o modelo hierárquico de uma grande empresa era o mesmo em todas as outras grandes empresas. Hoje em dia você pode ir para a internet, hoje em dia você tem flexibilidade de trabalhar em casa, hoje em dia você tem redes sociais, hoje em dia você tem outros cargos que há 10, 15 anos atrás a gente não tinha. E olha que a gente já passou por muita coisa, né? Quer dizer, já mudou muito na nossa geração. Imagina os nossos pais, os nossos avós e tudo mais. Então, eu acho que por eles terem muito mais opções, talvez seja mais difícil para eles ficarem resilientes dentro de um trabalho que talvez eles não vejam tanto propósito, ou que eles tomem tanta porrada e queiram ficar mesmo só por conta de salário, sabe? Acho que a gente tinha que tomar porrada porque a gente não tinha outra opção. Era ou você toma porrada ou você não ganha dinheiro. E você tem que ganhar dinheiro para se sustentar. Hoje, é uma coisa que eu falo sempre que eu vou fazer alguma consultoria voltada para a experiência do colaborador. Tinha aquele papo, né? Olha, se você se demitir ou se você for embora, tem uma fila de 10 pessoas aqui que querem o seu trabalho. Hoje, pelo menos em até 2030, 30% da força de trabalho vai ser geração Z. E tá chegando a geração alfa, que já tá me preocupando. 6'7". E aí eu quero ver. Eu estou muito curioso para ver como é que vai acontecer. Eu acho que é uma geração mais impaciente, né? Uma geração que viveu com tecnologia, sempre passando, não gostei desse vídeo, vou passar Não pro esperou para próximo. revelar o filme de 36 poses. Cara, a gente comprava CD, eu era obrigada a ouvir todas as músicas, mesmo as que eu não gostava, porque eu comprei o CD inteiro, né? Ou é isso, esperar para revelar uma foto. Então, talvez seja uma geração mais ansiosa, que busque resultados mais rápido, que busque feedback mais rápido. Então, como é que a gente também se adapta? Eu me sinto privilegiada de ser uma millennial, porque eu acho que a gente viveu muito bem os dois caminhos. Isso forjou a gente a ser um líder mais adaptativo, né? Eu tive disco, não vamos entregar minha idade, né? Mas eu tive disco, eu tive CD. Você falou no começo a idade, eu achei incrível. Eu falei? Falou. Então, tá tudo bem. Quem viu, viu, né? Não repita essa não parte, repita gente. essa parte. Eu me formei na faculdade sem ter computador em casa. Eu tinha que ir para a biblioteca para fazer trabalho, né? Imprimir na Lan House, porque não era todo mundo que tinha. E hoje a gente não vive sem o iPhone, 100% conectado. E eu me adapto muito. A gente se adaptou muito fácil a esse novo contexto. Como é que as futuras gerações que nasceram com a tecnologia se adaptariam sem, por exemplo? Putz, o dia que faltou luz, o celular descarregou, você faz o quê? Cara, a gente sabe o que fazer, a gente se vira. Como é que essa geração vai conviver com isso? Como escrever um texto sem o ChatGPT, como pesquisar sem o Google, como usar uma enciclopédia. Eu acho que isso são pontos que a gente tem como vantagem, e eu não acho que eles não tenham as vantagens deles. Tem, e toda geração vai ter sua vantagem. O que eu gosto de trazer é que as pessoas reclamam muito da geração Z, e eu acho que... pode reclamar. Eu acho que o ser humano é reclamão. E tudo bem reclamar. Só que criança reclama, adulto reclama e resolve. Sim. Então, tudo bem, pode reclamar. Mas você tem que aceitar que essa é a geração que está aí e essa é a geração que vai tomar conta do trabalho daqui para frente. Hoje, a galera, a geração antes da nossa, que são são os baby boomers? Acho que são. Essa galera que está no mercado há 50 anos, essa galera não quer trabalhar com a geração Z. Então, o grande conflito não é com a gente. E quando a gente, millennial, reclama da geração Z, eu faço um exercício que é: quem criou? Quem é a geração Z? Apesar da gente não ter filho, são os nossos filhos. Porque o pai da geração Z, ele vai lá com um filho na entrevista de emprego. Quem é o pai? O pai não é geração Z. O pai é um millennial sem noção. Então, a gente tem que aceitar que a gente tem millennials sem noção também. Tem uma psicóloga que ela fala que a nossa geração quis fazer muito diferente do que os nossos pais fizeram conosco. E quando você quer fazer algo diferente, você faz uma coisa ou outra, mas a nossa geração resolveu fazer tudo diferente. Então veio uma nova geração completamente diferente, o que causa justamente esse choque geracional, porque eles têm ideias, hábitos e foram expostos a desafios muito diferentes do nosso. Então, o quanto não é tão saudável ter feito tudo diferente. A gente teve coisas boas, lógico, talvez uma educação menos rígida, talvez a gente aguentar menos porrada por conta de um salário, mas não, não vou trabalhar porque o ambiente não é favorável. Cara, como é que eu impacto esse ambiente também? Como é que eu ajudo a melhorar esse ambiente? Não é porque tá legal, não tá legal, que eu simplesmente vou e saio, né? Então, eu acho que
foi um choque mesmo, uma ruptura 360, sabe? O quanto que isso vai ser confortável para frente. Eu acho que a gente tem um papel muito importante em ser o elo entre essa geração baby boomer e a geração que vem. Porque nós temos mais facilidade de nos adaptarmos. Né? A gente saiu do disco para um iPhone, para um Spotify, que tem tudo em 20 anos. Né? Então, como é que a gente ajuda nesse elo dessas duas gerações que vão conflitar tanto? Não, maravilha. Entender o papel de cada geração, e eu nunca tinha pensado sobre essa ótica, faz sentido. E isso impactou, inclusive, nas relações de consumo. Sim. Né? Então, o tipo de cliente que é meu pai, que eu chamo na palestra de Inencantável, nem sei se você viu essa versão da palestra, já viu? Vi. Que você já viu várias Eu já vi versões várias dessa versões, palestra, né? exatamente. Você contratou todas, Carol. Você contratou desde a Você viu? primeirinha até a última versão. Meu pai comprava e compra hoje de um jeito que não é a mesma maneira que a geração Z consome, por exemplo. Meu pai não quer saber se o carro polui muito, polui pouco. E não porque ele é irresponsável, mas porque ele quer o carro para ir do ponto A ao ponto B. Meu pai tinha... Eu posso falar a marca, porque a marca é relevante hoje, essa marca. Meu pai tinha um Jaque, que ele saiu de um Kia para um Jaque, porque era mais barato e dane-se. Era para levar do ponto A ao ponto B. Eu, quando comprei meu carro, já não é ponto A, ponto B. O carro tem um significado, o carro tem um status. Não, a gente busca tecnologia, conforto, a gente olha para outras coisas que eles. Mas eu acho legal que essa geração tá tentando chegar lá, né? Então, eu vou dar o exemplo do meu pai. Vira e mexe, eu chego na casa dele e ele fala assim: ai, comprei esse sapato na internet. Eu comprei essa camiseta na internet. Eu falo, puta, que legal, né? Tá arriscando, tá experimentando, às vezes não serve, como é que faz uma troca, que é diferente da experiência de você ir numa loja. Mas ao mesmo tempo, quando a gente senta num restaurante, que ele passa o cartão é de inserir, não é de aproximar. Ele ainda não foi pra aproximação. E ele sempre pede o papelzinho da máquina. E aí você fala, gente, ninguém pede mais o papelzinho da máquina, porque o papel apaga. Meu pai coleciona. O papel apaga. E agora a maioria dos bancos mandam um SMS avisando que você fez a compra, o valor da compra, para você ter isso arquivado. Então, você vê que eles estão tentando, né? Tá tentando fazer uma compra na internet, tá tentando se digitalizar, usa o computador, tá nas redes sociais, tá no Instagram, né? Faz os posts, faz os comentários, mas ao mesmo tempo ainda tem algo que prende ali, que é o papelzinho. Putz, eu quero ter o papelzinho, eu quero fazer o controle no final do dia, no final da viagem. Mas que estão abertos a isso, sabe? Eu acho legal. Meu pai usando Uber, meu pai tentando comprar coisa na internet. Aí o entregador vai lá e rouba a entrega, ele fica desesperado. Eu falei, pai, calma, é só fazer isso aqui, isso aqui. Então eles têm que se adaptar e eu acho que eles estão se adaptando. E aí a gente volta lá pro seu contexto, Itaú, Natura. Isso. E aí você ficou nesse mercado de cosmético, Natura e Boticário, total 10 anos. Você sentia esse impacto na ponta, no consumidor? Apesar de você não lidar diretamente com o consumidor, você via isso? Porque eu lembro que no Boticário você gerenciava já de uma maneira diferente. Tinha uma loja que você gerenciava, que era onde as revendedoras compravam para revender. E aí ali também é B2B, mas ainda é um consumidor comprando para revender. Você via essas diferenças desses padrões de consumo acontecendo ao longo de 10 anos, porque ao longo de 10 anos é uma geração. Muito. O perfil da revendedora Natura e Boticário mudou muito nos últimos 10 anos. Antes era uma senhorinha que vendia os produtos da revista. Hoje minha tia e minha mãe, exatamente. Exato. Hoje você tem a galera saindo da faculdade, você tem a galera querendo empreender, né? O público mais jovem, o público gerando moda, né? Então, falando de maquiagem, tem os influenciadores. Então, o perfil de quem vende mudou, porque o perfil de quem consome também. Por não ter todos os produtos, né, classe A e B, a gente tem produtos também, classe C e D, né, no Natura e Boticário, eu acho que você acessa uma gama maior de clientes. E eu sentia muito a diferença geracional de acordo com o produto que a gente vendia. Então, por exemplo, o Boticário é uma empresa que faz muita collab. Então, fazia collab com Babalu, fez collab com Guaraná Antártica, fez collab com a Brahma. Então, você acessa públicos diferentes. Porque tem o call to action dessas marcas também. Putz, um homem que adora tomar cerveja, ele vai querer fazer a barba com uma espuma que lembra a espuma do chopp que ele toma no fim de semana. Né? Atrai isso, chama a atenção dele de forma positiva para que ele conheça a marca. Então, eu acho que as collabs e as grandes empresas, e aí, usando o exemplo a Natura e o Boticário, a própria Avon, eu acho que fazem isso muito bem, de chamar a atenção de gerações diferentes
com produtos e marcas diferentes. A Natura tem um apelo com influenciadores, né? A gente fez na época live shopping, que era algo super moderno para um período da pandemia que a gente não tinha aqui ainda. Então a gente entrava no Instagram falando sobre o produto, vendendo essa caneca, e quem tinha interesse clicava na caneca, já ia para o carrinho, chegava na casa dela. Então a gente conversava muito tentava conversar com as diferentes faixas etárias. Putz, eu vou vender um creme de tratamento para o rosto. Eu estou falando com uma mulher talvez mais experiente. Eu estou falando de batons com várias cores. Talvez eu esteja falando com um público mais jovem. Né? E como é que essa comunicação chega diferente? Então, maquiagem, às vezes a gente falava mais via Instagram, via redes sociais. Falando sobre um hidratante para tratamento de rosto, às vezes eu gerava uma experimentação num evento, porque era um público mais sênior. Então, a gente calibrava um pouco o tom e o speech e o canal de comunicação para chegar nos diversos públicos. Inclusive, você usou essa sua expertise, por exemplo, no Itaú, para implementar a Natura Pay, por exemplo. Sim. Né? E eu acho que também é uma tendência de mercado hoje, porque todo mundo virou banco. Do nada, todas as empresas viraram banco. Na verdade, é um ecossistema de inteligência da vida do teu cliente, né? Uma vez que você é banco. Porque você passa a entender um pouco mais do fluxo de pagamento do cliente que compra seu produto. O cliente, ele tem sempre a mesma carteira, né? Então, eu tenho lá R$100. O que muda eu comprar a sua caneca e não a do João? Né? A carteira é a mesma. Então, entender esse ritual de pagamento dele é muito importante. Então, por isso que eu acho que muitas empresas estão indo para essa frente de meio de pagamento também, sabe? Pela inteligência de entender o seu consumidor. Inteligência de mercado mesmo. Você acha que essa movimentação, por exemplo, que a Natura fez... Eu não sei se o Boticário também fez, mas... O Boticário atua com um parceiro, né? Ele tem uma empresa parceira, que é a Moss. Maravilha. Então, a Natura tomou uma atitude diferente, por exemplo, do concorrente dela. Isso. Você acha que é pela rentabilidade que esse novo produto pode trazer? Porque você sendo banco, você consegue oferecer outros produtos, empréstimos, crédito para a própria revendedora. E aí a Natura fez isso por essa vantagem e trazer mais produtos e ter rentabilidade? Ou pelos dados? Tem aquela máxima de data is the new oil, né? Uhum. Os dados são o novo petróleo. Ou os dois? Ou pelos dados e pela... Eu acredito que os dois, né? Porque se não tiver lucratividade, a gente não mantém uma operação de pé. Então, sim, olha-se para a lucratividade. A questão dos dados é muito importante, porque como a Natura e o Boticário atuam com o revendedor, eles têm dificuldade de entender o cliente. Então, se eu entender bem o revendedor, é mais fácil de eu entender o cliente. Mas eu acho que tem um outro ponto... O cliente da Natura, como ela, às vezes, não tem residência fixa, às vezes ela mora em regiões muito periféricas, ela tem dificuldade de ter conta em banco, de forma geral. E a inadimplência no nosso país, principalmente no último ano, é altíssima, né? Então, a gente tinha dificuldade, às vezes, de vender o nosso produto para a revendedora, porque ela tomava muito calote do cliente, porque ela não tinha meios de pagamentos para receber a venda. Então, ela não recebia via Pix, por exemplo, ela não recebia via cartão de crédito, porque como ela não tinha conta em banco, ela não tinha opção de receber via esses meios de pagamento que são tão atuais hoje em dia. Se você me perguntar, Carol, você tem R$2 na sua carteira? Eu não tenho. Porque hoje em dia é tudo celular, hoje em dia é o relógio, hoje em dia, no máximo, você aproxima seu cartão. Então, eu ter um cliente que não aceita essas modalidades de pagamento é um risco para o meu negócio. Porque como é que ele vai vender o meu produto? Então, eu acho que lá no fundo, a ideia inicial era justamente atender a essa dor. Como é que eu insiro esse meu cliente, que é a revendedora, no mercado financeiro, né, a ponto dela ter uma conta, e uma conta fácil, uma conta simples de mexer, que dê a possibilidade para que ela receba o pagamento do cliente dela de forma digital, né, via Pix, via link de pagamento, via cartão de aproximação, para que ela tenha mais dinheiro para ela continuar comprando o meu produto. Então, lógico que tem a parte da lucratividade, lógico que tem a parte do análise de dados, é importante a gente conhecer o nosso cliente, né, o Know Your Customer, mas eu acho que era importante também inserir essas pessoas na vida digital, né, no meio de pagamento. Uma coisa é você abrir uma conta num banco Itaú, Bradesco, que tem vários termos técnicos, que você às vezes tem dificuldade de falar com o seu gerente. Outra coisa é você já estar há 30 anos numa empresa que você confia e usar uma conta dentro dessa empresa, sabe? Então, acho que é um pouco disso. Muito além do que a gente... Do que o mero consumidor, do quem tá vendo por fora, entende. Aí, com tudo isso rolando, lindo, maravilhoso,
Boticário. E aí você transita ainda para o mesmo mercado, mas numa empresa com cultura diferente, Uhum. jeito de vender diferente, para uma cidade diferente. Aí começou a sua dança das cadeiras aqui de São Paulo, Natura. Você morava em Santos ainda, né? Morava em Santos, atendia São Paulo. Subir e descer, que é uma loucura, por mais que seja perto, a serra é uma desgraça. Né? E aí, não, tá bom, então tá muito fácil, vou pro Boticário. E aí, não vou pro Boticário atender uma galera, eu vou nichar um pouco mais e ficar numa região que você foi pro Rio de Janeiro. Isso. E aí, com loja física. E aí, tendo que olhar para essa revendedora de um jeito diferente. Como foi essa experiência? Como foi essa loucura? Como que você se adaptou a uma cultura completamente diferente, mas liderando, já começando liderando? Bruno, para começar a contar essa história, eu acho que eu volto lá na minha formação. Eu me formei em Relações Internacionais porque eu sempre gostei de entender o impacto que algo lá na China fazia aqui no Brasil. Porque às vezes eu via na televisão, estourou uma guerra na China. Eu falava, gente, não vai me impactar em nada, imagina. E aí o preço do combustível subia, o alimento ficava mais caro, faltava não sei o quê. Eu falava, não, peraí, faz sentido eu saber o que acontece em outros cenários. Então, eu sempre gostei, sempre tive muita curiosidade e sempre quis conhecer o modus operandi do Boticário, porque eu vivi 8 anos de Natura e falava, gente, eu preciso entender o modelo de negócio do meu principal concorrente, ou como eles operam, ou como eles fizeram o crescimento em outros segmentos que a Natura focava na venda direta, até olhava para o canal varejo, mas eu queria entender como o Boticário operava. Então, quando eu recebi a proposta, eu fiquei muito interessada por conhecer o modus operandi da principal concorrente de onde eu tinha trabalhado muitos anos. A proposta de ir para o Rio fazia sentido porque eu gostava de Santos, gostava da praia. Eu falei, putz, o Rio vai ter mais ou menos essa vibe. Mas foi muito desafiador porque o Rio, tudo é muito longe também, então o deslocamento é algo que pega bastante. Tem a questão da violência, então sempre de vidro fechado, sempre muito atento ao risco de assalto e tudo mais. E como você falou, eu cuidei de 3 lojas físicas, né? E fora toda a parte logística que passava por mim também. Então a gente tinha furto quase todos os dias, né? Perda de mercadoria. É o risco do negócio numa área onde o Estado não consegue operar tanto. Mas eu fui surpreendida por um time extremamente engajado, um time super animado. A galera que, de fato, a gente fala, putz, às vezes o carioca não quer trabalhar, mas, era uma galera muito animada e gostava muito de trabalhar com beleza. E eu curti demais, porque o modus operandi do Boticário era muito diferente do da Natura. Então, a gente tinha loja física para aumentar, de fato, a produtividade do vendedor, para o revendedor conseguir experimentar o produto, para, às vezes, ele ir e já ter o produto à disposição, porque, às vezes, o cliente quer o produto na hora, né? Então, como é que era essa operação diferente, brilhou muito o meu olho. E eu sempre curti a oportunidade, né, que eu tive de conhecer outros lugares. Então, morei fora, né? Morei na França, morei na Inglaterra, morei no Canadá, queria morar no Rio para conhecer outro lugar também, outras culturas, ter outros amigos. Então, curti muito a experiência. Que bom, que bom. E acho que essa diversidade de experiências te dá uma visão maior de como o mercado funciona. Né? E aí você começa a ficar cada vez mais especialista nesse nicho de mercado que você tá. E aí, quando você fica mega especialista, você foi para Goiânia. É isso. Eu tava para completar 10 anos de venda direta, trabalhando com cosméticos, né, nas 2 maiores Aqui é o meu empresas lugar, do agora eu país. sei tudo. Vou começar do zero. Tá muito fácil. É isso, eu acho que o perfil curioso, o perfil generalista, ele faz você ter essa inquietação de querer conhecer outras coisas. Então, quando eu recebi a proposta para ir para o mercado imobiliário, a primeira coisa que eu pensei foi, putz, não é uma empresa que eu vou entrar jogando, porque eu não conheço nada do mercado imobiliário, eu não conheço nada do mercado goiano, né? Putz, será que eu sou a pessoa... Aí começa a bater a síndrome do impostor, né? Será que eu sou a pessoa certa para essa cadeira? Eles erraram, não deviam ter me chamado. Imagina, eu tô tranquila aqui, eu tô há 10 anos fazendo isso daqui, vendendo cosmético. Tô há 10 anos liderando times comerciais para venda direta em cosméticos. Putz, o que eu vou fazer, né, numa empresa do mercado imobiliário? E aí eu comecei a procurar, né? Goiânia é uma das capitais onde o mercado imobiliário está mais aquecida. Se você olhar os dados, né, Goiás é um dos estados onde tem recebido mais imigrantes, né, de outras regiões do país, nem é São Paulo mais. Eu falei, putz, deve ser legal conhecer um mercado diferente. E quando eu olhei, eu falei, putz, eu já estou há 10 anos, muito específica em cosmético, venda direta, gestão de times. Acho que eu vou curtir esse desafio. E aí calhou de ser bem um período
onde uma conhecida minha tinha sofrido um assalto no Rio, muito perto de onde eu trabalhava. E eu pensei, putz, Goiás é mais seguro também, eu vou conhecer um mercado novo. Tinha oportunidade financeira também, que pesava. Então eu falei, cara, deixa eu ir conhecer e desbravar esse novo mercado. Mas não é fácil, não. Mas pelo menos foi na área comercial, né? Então, eu não era gestora comercial, né? Eu fui para assumir a frente de recrutamento e seleção Foi a do time do provocação, de fato. RH, e olhar para a parte de treinamento e capacitação de times comerciais. Era um time muito diverso, né? Porque o corretor de imóvel, ele não tem um perfil, né? Ninguém sai, não é que ninguém sai, mas dificilmente alguém sai da faculdade com uma formação de vendedor, né? Você fala, né, muito na sua palestra. Tem gente que tem vergonha de dizer que é vendedor, né? Porque não é algo, putz, uau, né? Tem gente que faz muito dinheiro, mas geralmente as pessoas falam que são gestores comerciais. Eu sou representante Eles comercial. mudam o nome, eles mudam o nome. Mas é muito difícil alguém falar assim, meu, o que você faz? Eu sou vendedor. E aí a gente capacitava 360 essa pessoa que chegava para ser corretor, né? Então, como você se veste, como você se porta. É um cliente que vai comprar um lote ou é um cliente que vai comprar um produto super caro, né? Um apartamento alta renda. Como é que você aborda, que tipo de argumento que você fala. Não chega perguntando quanto que ele tem de dinheiro para investir, né? Pergunta o que ele espera. Que tipo de imóvel que ele busca? É para investimento? É para família? Então, a gente dava capacitação tanto de técnicas de venda, quanto de postura mesmo, né? E aí, você entrou nessa função depois, porque eu lembro que o último cargo era diretora de RH. Eu entrei na função para ser gerente de RH, e, né, que era recrutamento, seleção e treinamento e desenvolvimento. No meio do caminho, eu assumi marketing. E aí, eu me tornei gestora, tanto do time de RH, treinamento e capacitação, quanto redes sociais, desenvolvimento de comunicação e eventos. Que loucura! Foi aí que eu te chamei para participar de um dos nossos maiores eventos, um dos maiores eventos do mercado do Centro-Oeste. Que foi o Adão Summit. O Adão Summit. Que, inclusive, foi o evento que eu que eu conheci o Gustavo Malavota, Isso que foi mesmo. um dos contratados lá pro evento, e que virou um dos meus até mentores nesse mercado de palestra, para falar de vendas, para entender como funciona a venda. Ele fala muito sobre isso, né? O vendedor tem que treinar. E o Gustavo Malavota, ele tá no Sales Club, junto com o Thiago Concer, e o Concer fala que me mostre um vendedor que estuda tanto quanto um médico, que eu te mostro um homem milionário. E eu acho que o desafio, aí você me corrija se eu estiver errado, o desafio para o vendedor, e qualquer vendedor, inclusive para o corretor de imóveis, é mostrar para ele que ele precisa treinar, É muito que difícil. ele precisa estudar, porque a venda não vem sozinha. A maioria dos vendedores, eles acham que é a lábia, né? E por isso até que as pessoas rotulam quando você diz que você é vendedor, já fala, putz, lá vem um charlatão, já vem o cara querer me ganhar na lábia. E venda é técnica, né? Venda é você analisar o cliente, é você ler o que o cliente às vezes nem falou. Então precisa sim estudar e se capacitar para isso. Eu acho que é legal, Bruno, também, quando você perguntou, né, da minha transição, né, da venda direta para o mercado imobiliário, é o impacto, o tamanho dos times que a gente atendia, né? No Rio, eu atendia mais de 50 mil revendedoras, né? Então, quando a gente falava de vendas e a gente explicava que produtos comprar, porque você teria mais lucro, como abordar o cliente, a gente falava muito de venda ativa. Eu não espero o cliente me procurar. Eu crio a demanda com o meu cliente, né? Então, putz, eu vejo que você é um homem com barba. Putz, eu não espero você me ligar para pedir um produto para barba ou para pedir um perfume masculino. Eu mesmo te ligo e falo, putz, tem um lançamento. Eu vou atrás do meu cliente. E lá no mercado imobiliário, a gente ensinava o corretor a mesma forma, né? Se um cliente clicou numa propaganda de um imóvel, como é que eu ligo com uma abordagem atrativa? E não só com uma abordagem de tipo, eu sei que você clicou aqui no meu botão, o que você quer? Você quer ver esse produto mesmo? Você precisa ligar com uma abordagem mais atrativa, você precisa atender ele com um diferencial. Então, acho que a gente falava também muito de venda ativa, né? Você buscar esse cliente e você aquecer esse desejo do cliente. Eu tô criando uma palestra nova, que foi uma demanda de um dos meus clientes, para falar de experiência do cliente no processo de venda. E dando uma... Porque no final todo mundo é vendedor, né? Eu preciso vender palestra, você precisa vender... A gente se vende o tempo inteiro, né? Na Exatamente. escola, pro namorado. Por que meu namorado fica comigo e não com outra pessoa? A gente se vende o tempo inteiro. Exatamente. É que as pessoas não tem o quê? percebem, né? E tem medo de falar do vendedor. E aí, eu falei, poxa, como é que eu vou fazer uma palestra de experiência do cliente no processo de venda? E aí, eu fui tentar entender, aí você olha para o processo de venda,
por um lado é uma venda, por outro lado é uma compra. Uhum. O vendedor está tentando fazer a renda dele, o cliente está tentando resolver um problema. E aí eu vim com uma frase, que até eu provoquei uma lavota, quero te provocar igual, para você me dizer o que você acha. O título da palestra será, inclusive é pro mercado imobiliário essa palestra, Ó, que legal. Pare de vender. O título é esse, Pare de Vender, que é justamente para ser provocativo. Qual que é a continuação dessa frase? Que aí eu vou explicar ao longo da palestra. E comece a ajudar o cliente a comprar. Por quê? Porque o melhor jeito de perder um cliente é vender para ele uma coisa que ele não precisa. Uhum. Então é muito menos sobre o que você quer vender e muito mais sobre o que a pessoa quer ou o que a pessoa precisa comprar e talvez ela não saiba que ela precisa comprar. Pode discordar, pode concordar, Eu lancei. concordo muito e eu acho que isso não se aplica só para vendas, tá? Isso se aplica para uma entrevista de emprego, por exemplo. Você não tá só se vendendo, você tá explicando para a pessoa que tá te entrevistando como é que você resolve um problema dela. Me contrate que eu vou resolver os seus problemas. É muito menos sobre me contrate pela minha história ou por tudo que eu já impactei em outras empresas e muito mais pela minha habilidade de resolver um problema seu. Do mesmo jeito que é uma venda, né? Se eu vou te vender uma caneca, eu estou resolvendo um problema que é não ter onde tomar um café. E como é que a gente traz clareza para os líderes sobre isso, né? E o processo de venda, né, que é esse processo de ajudar o cliente a comprar, ele precisa passar por algumas etapas importantes. Primeiro, entender a necessidade, entender o tamanho do bolso, entender o horizonte de investimento. Esse é um produto de recompra, eu preciso fidelizar esse cliente, eu preciso dar uma assessoria na forma com que ele usa, porque o que é claro para mim, às vezes não é claro para o cliente, né? Então, acho que é importante ter esse fluxo, esse funil de vendas. A gente chama de funil de vendas, né? Mas talvez hoje tenha outros nomes. Eu acho que é isso. Precisa ser muito claro para as pessoas. E esse funil de vendas, foi o que eu falei, ele não se aplica só na comercialização de um produto. Ele se aplica em tudo. Se aplica no relacionamento, né? Você com o seu namorado, você com o seu marido. Se aplica numa entrevista de emprego. Como é que você resolve o problema do outro, né? Você entender o que esse entrevistador está esperando ou está precisando para essa posição. Então, acho que é importante a gente usar isso para a vida toda. E aí, complementando o que a gente falou lá no começo, eu curto muito a minha carreira e pessoas que nem você, né? Que transacionaram de forma drástica, né, de mudança de carreira, porque a gente traz, além de experiência, um repertório diferente, né? A gente tem uma bagagem, um olhar mais 360. Não dizendo que as pessoas que têm profissões ou cadeiras específicas são ruins. Do começo ao fim na mesma carreira, né? Tá tudo bem. Eu acho que o ponto profissionais com carreiras generalistas, eles costumam conseguir olhar mais 360 ou conseguem circular melhor em outras áreas e agregar mais para a cadeira. Então, vou dar um exemplo. Um analista de dados. O cara geralmente é um cara técnico, né? Ele mexe com base de dados e tudo mais. Mas se ele não entende do negócio, a análise dele de dados para impactar o negócio é uma análise, às vezes, mais rasa. Se é um cara que já conviveu com um time comercial, se é um cara que entende o fluxo da rotina comercial, ele traz um relatório, às vezes, muito mais completo, né? Do que alguém que é só específico. Então, eu curto muito a minha carreira, né? As minhas transições, movimentações, as suas, né? E das pessoas com quem eu costumo conversar. Eu acho muito importante a gente mudar de mercado, mudar de estado, mudar de tipo de empresa comercial, porque você traz mais bagagem, mais repertório mesmo. E eu acho que isso aqui acaba virando um papo que vai para um lugar que as pessoas não costumam falar tanto, mas é o real valor da diversidade. Só que quando eu falo diversidade, as pessoas vão para o lado político. Uhum. Não, é diversidade de experiências, é diversidade de pessoas, sim, é diversidade de maneira geral, porque eu preciso entender tudo, eu preciso entender os diferentes clientes que eu tenho, porque o cara do mercado imobiliário, o cara que compra um apartamento, é o mesmo cara que compra um perfume, em Exatamente. momentos diferentes da vida. E é por isso que eu peguei o experiência do cliente, experiência do colaborador, experiência do raio que seja, e transformei em experiências humanas, porque no final é lidar com o ser humano. Tem uma frase do Simon Sinek, que é muito famosa, todo mundo já conhece, que é: se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Perfeito. Porque você tem pessoas do lado de dentro do balcão, você tem pessoas do lado de fora do balcão. Se você não entender essas pessoas, ou como elas pensam, ou como elas vão usar o seu produto, você vai se perder no meio desse contexto todo. Eu gosto de dar um exemplo, que é o exemplo do meu ar-condicionado em casa. No meu condomínio não pode instalar ar-condicionado padrão, aqueles split, por exemplo. Então a gente tem que comprar um ar-condicionado portátil.
que é aquele trambolho gigantesco. Você pega um tubo e conecta na janela. Eu sempre tive um ar-condicionado da Pinguino Polishop, né? Que ele era cinza, marrom. E aí o tubo também era da mesma cor, lindo, maravilhoso. Nunca tive problema. Até jogar fora, vender por qualquer coisa, a pessoa arrumava, enfim. Comprei um novo, né? Chinês, e nada contra o produto chinês. Ele é muito bom, tá lá até hoje. Só que ele é branco. E aí, o aparelho é branco, o tubo também é branco. Então, o tubo vai na janela e é branco. Maravilhoso. Ok. Primeiro dia que eu coloquei o ar-condicionado lá, eu acordei, ele tá na janela, bate o sol, é branco, eu ganhei uma luminária nova. Ele reflete. Ele acende de manhã. E aí eu falo, cara, como que o desgraçado do engenheiro que projetou esta merda não se tocou que isso ia acontecer? Isso é um problema de diversidade. Porque esse engenheiro que está lá na China, que está lá não sei aonde, esse cara não usa esse ar-condicionado. Esse cara tem lá o seu ar-condicionado central, ele nunca usou essa coisa e ele impacta de maneira negativa na experiência do cliente. É entender sobre gente, é entender sobre as necessidades. E eu acho que você transitando por tantos lugares, você passou a ser uma especialista em gente. O que justifica, no final, você tá numa diretoria de RH. Olhando de fora para todo esse escopo que você teve, e aí voltando lá na liderança, há uma grande diferença em liderar essas equipes que... Itaú, mercado financeiro, aí eu tenho Natura e Boticário, que talvez pessoas que têm propósitos de vidas diferentes, numa área diferente, que tem renda diferente, e aí depois você volta pro cara que tem alta renda. E como que é liderar essa galera? Bruno, é muito difícil, porque você precisa calibrar muito o seu discurso, como você opera, os seus argumentos. Aquilo que eu falei de repertório, de ter argumento, é muito diferente dependendo da classe social que você tá. Não que você vai tratar mal quem está numa classe menor ou não, mas o repertório, o argumento que você tem que trazer para te ajudar na venda ou na capacitação das pessoas... O que é importante para ele, né? É diferente. Por incrível que pareça, quando eu trabalhava com pessoas com renda menor, né? Então, na venda direta mesmo, Natura e Boticário, era mais fácil de capacitar esses times. Eles estavam mais abertos a receber treinamento, porque eles, de fato, queriam empreender, eles queriam que o negócio prosperasse. Quando você fala com um público mais alta renda, a grande maioria já chega com um discurso de, putz, isso eu já sei, imagina. Imagina, eu já trabalho com público alta renda, por que você acha que eu preciso fazer uma capacitação? Talvez seja os lugares que eu passei, mas a sensação que eu tenho é que é difícil para algumas pessoas que já estão há muito tempo operando, ou que têm grandes salários ou grandes operações, entenderem que a capacitação é importante. Então, mesmo as pessoas que estão há mais tempo, a gente precisa todo tempo estar aberto a aprender alguma coisa, né? Tem uma frase aí desses perdidos nas redes sociais também, que a pessoa mais esperta dos próximos anos é aquela que é capaz de aprender, desaprender e aprender de novo. Então, me provoco, todas as vezes que eu mudo de empresa ou mudo de área, a começar de novo. Tem coisas que eu não sei, tem coisas que eu preciso aprender, então isso também me motiva. Mas é o que eu te falei, no Itaú, né, que era um cliente mais alta renda, e no mercado imobiliário, que também era um cliente com poder aquisitivo maior, né, uma venda de valor maior, eu tinha um pouco mais de dificuldade de ter a atenção, de ter a pessoa fixa, de ter a pessoa, de fato, com o peito aberto para fazer um treinamento, para se capacitar. A grande maioria chegava já com aquele coração de tipo, imagina, eu já sei, eu já trabalho com isso, imagina, eu sou até mais velha do que você, imagina, o que você vai me ensinar? Né? Enquanto eu trabalhava no mercado de venda direta, as pessoas eram um pouco mais receptivas e eu acho que mais dispostas a aprender. Já que a gente está falando de capacitação, deixa eu puxar a sardinha para o meu lado, que já que você me contratou 300 vezes, acho que só no Itaú que não, mas relaxa que eu já estou resolvendo isso. Já o Itaú... No Itaú, eu era a consultora de investimento, então eu não tinha esse time para poder colocar você para performar. Mas todos os processos de liderança que eu passei, eu fiz questão de que o time soubesse
né, e ouvisse por outras pessoas um pouco do que eu já trazia no dia a dia, né, que a experiência do cliente ela é muito importante e como que você traz de maneira muito leve e fatos reais de como às vezes a gente não percebe que a gente está cometendo um erro ou como a gente não está pensando nessa experiência do cliente. E essa é a minha provocação, né? Eu disse que eu vou resolver Itaú porque a gente tá quase lá com o Itaú. Boa, tá boa, quase boa. Lá. Me chama, hein, para ver essa palestra Vamos, nova já tá empresas. convidada. Qual é a importância que você vê de trazer alguém de fora para falar sobre qualquer assunto, né? Às vezes há uma resistência. Hoje, muito menos do que quando eu comecei lá em 2019, mas ainda há uma resistência de algumas empresas. Eu acho que principalmente startups, empresas novas, empresas relativamente novas, que, poxa, trazer alguém de fora, eu prefiro formar alguém aqui dentro para falar, porque essa pessoa já sabe como é que é a minha realidade. Do jeito que você vê, e aí não tem certo ou errado, é a sua percepção sobre esse mercado de treinamento, de palestras. Você já contratou o Bruno, você já contratou o Malavota. É um investimento que não é barato. Não. E Malavota ainda mais que eu, mas eu vou chegar no valor dele já, você me aguarde. Como você vê a importância de fazer esse investimento e vale a pena esse investimento? Bruno, eu acho que vale e eu acho que chancela o discurso da empresa. Porque quando o chefe diz, todo mundo fala assim, eu vou fazer porque o chefe mandou. É porque foi o chefe que disse. Porque quando chancela de um profissional que vem de fora, de um profissional que passou em outras experiências, quando você traz exemplos de outros lugares, eu acho que chancela o discurso, sabe? Eu acho que é que nem a educação que você dá em casa pro seu filho. O pai e a mãe dizendo é uma coisa. Aí você... Vou dar um exemplo. O pai chega e fala assim, putz, não toma refrigerante que você vai ter diabetes. Não toma refrigerante, você vai ter diabetes. Olha, diminui o consumo de refrigerante, você vai ter diabetes. Cara, é seu pai dizendo. Até que você vai fazer um exame, chega no médico e o médico fala assim, querido, se você não reduzir o consumo de refrigerante, você vai ter diabetes. O médico, ele chancela. Parece que ele dá ele põe uma assinatura, um carimbo lá de cara. Ok. E você percebe que quando o médico fala, você volta para casa falando, opa, agora eu vou ter que me policiar. Eu acho que trazer esse chacoalhão 1, 2 vezes por ano nas empresas, principalmente para times comerciais ou times que são de áreas correlatas à gestão de pessoas, eu acho muito importante. E eu acho que todos os eventos que eu participei, eu sempre gostei de trazer 2 tipos de profissionais. Um que dá um chacoalhão mesmo, de falar assim, cara, você podia estar fazendo mais, putz, você podia estar fazendo diferente. E um outro que traz uma palestra mais motivacional mesmo, aquela que toca e fala, putz, tem propósito no que eu faço, eu de fato impacto a vida de outra pessoa. Putz, a pessoa vai sair melhor com o meu, se eu atuar bem. Você fala, né, na sua palestra, putz, que a Disney faz isso, né? Se você impactar positivamente uma pessoa no dia... No ano, você impactou 365. Se todo mundo no teu escritório impactar uma pessoa, olha quanta gente a gente fez feliz, sabe? E às vezes a gente não se atenta, principalmente nas grandes cidades ou nas grandes empresas, que a gente está ligada no 320, né? A gente só pensa em ir para casa, a gente só pensa em resolver o jantar, a gente só pensa em buscar o filho na escola. Se a gente parar para olhar isso, o quanto que a gente torna essa jornada mais leve e melhor. Então, respondendo mais claramente sua pergunta, eu acho que vale muito trazer os palestrantes. Eu faria 1, 2 vezes no ano. Eu acho que muito mais do que isso também se torna muito massivo. Eu acho que as empresas elas precisam ter o know-how e uma pessoa que fale também. Mas 1, 2 vezes por ano, você trazer alguém de fora que chancele o mesmo discurso, eu acho importante. E até porque eu defendo isso, e o meu time comercial, eu tenho time comercial agora, tá? Me Meu respeita. Deus. Fala muito quando a gente conversa com os contratantes, é que palestra é voo de galinha, e isso eu aprendi com o Malavota. Você contrata uma palestra, e mesmo que ela tenha um tom mais motivacional, essa motivação vai embora na segunda-feira de manhã. Certamente. Uhum. Né? É por isso que, por exemplo, hoje a gente vende palestra, e a gente também vende treinamento. E a gente também vende o playbook, que é um manual de operações. Ou seja, ajudar a operação a manter vivo o que você trouxe na sua palestra. Exatamente, né? Mas assim, é claro que ninguém quer que isso aconteça, mas, se meu time for embora, se 50% do meu time for embora, se meu time inteiro for embora, se cair um meteoro aqui, todo mundo morrer, mas, né? E aí, você tem que ter um manual, você tem que olhar e saber quais são os procedimentos que já funcionam dentro da empresa. Então, o que eu já falo eu acho de suma importância ter a palestra, ainda mais para um evento, para um grande evento. E eu acho que esses 2 tipos de palestra que você trouxe, uma mais chacoalhão e uma mais emocional ou motivacional,
Eu acho que, inclusive, elas podem se encontrar Também acho. de alguma forma. Eu digo que o mercado está vivendo o fetiche do técnico. Alguns eventos falam para mim, ai, Bruno, mas eu quero uma palestra técnica. Pois não. Você quer ver tudo que tem aqui? Eu falo de A pirâmide. bibliografia da minha palestra. Pirâmide da experiência, os dados, isso aqui eu tirei de Harvard, isso aqui eu tirei de Yale, aqui eu falo de liderança, aqui eu falo que gestão é diferente de liderança, aqui eu trago mais dado, aqui trago o que eu aprendi na Disney, aqui é o que eu aprendi no Hop Hari com gestão de pessoas. Então, é tudo técnico. Agora, se você quiser que eu coloque um slide e comece a ler bullet point, aí você não precisa pagar para mim Perfeito. 20, 30 mil reais. Aí você coloca no ChatGPT e ele fala para você. Tá tudo bem. E aí, o mercado fala, não, tem que ser técnico. E isso me irrita num tamanho que parece que eles querem uma palestra chata. E para ser chata, cara, você pode, de novo, colocar o ChatGPT ou pegar qualquer pessoa. Você não precisa pagar para ninguém. Você pode pegar a pessoa que chegou ontem na empresa, o estagiário, ele vai ler. Acho que tá nas atribuições saber ler. E tá tudo bem. E eu acho que treinamento e desenvolvimento é muito mais do que isso. E você, melhor do que ninguém, sabe. Carol, a gente tá chegando nos momentos finais do nosso passou papo. Rápido, hein? Você vê? Tava nervosa, mas achei que passou rápido. Você viu como não precisa de briefing? Não precisa, vai. A gente nem pensou que ia falar de geração e tudo isso. As coisas vão... É tipo papo de bar. E papo de bar a gente já teve, você vê? Vai isso. E acontece. Eu quero que você deixe pra galera um recado, mas mais voltado pra carreira. Então, profissional que acabou de sair da faculdade, cheio de sonhos, e tem lá a sua carreira mega programada. Tomara que aconteça, mas às vezes não acontece. O que você aprendeu ao longo da sua carreira? Que você, se tivesse a oportunidade de uma máquina do tempo, você voltaria lá no passado para Carol, lá da cultura inglesa, né, que fazia 300 redações para tirar a nota e às vezes não dava, né? E a gente tentava e não conseguia. Qual a dica que você daria para essa Carol, mas você pode dar agora para a galera que está assistindo a gente? Bom. Bruno, eu traria 2 pontos, tá? Eu acho que o primeiro, meus pais trouxeram muito isso para mim, se capacite. Mesmo que você não vai usar no primeiro trabalho, ou não vai usar, uma hora você usa, uma hora você vai precisar. Né? Então, esteja preparado, porque quando a oportunidade chegar, você está pronto. Você não vai esperar a oportunidade chegar para aí sim se capacitar. Então, eu fiz inglês, eu fiz francês, né? Eu estudei fora. Então, eu tenho uma bagagem de conhecimentos que quando a oportunidade chegou, quando as oportunidades chegaram, eu simplesmente apliquei. Então, acho que o primeiro ponto não perca o desejo e a vontade de se capacitar na área que for. Mesmo que você, às vezes, no seu primeiro emprego não use, ou no segundo emprego não use, se você gosta, se você tem curiosidade, vai e faça, porque conhecimento a gente nunca joga fora. Acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, a gente sai da faculdade, e eu, como uma boa virginiana, saí com um plano da minha vida bem desenhado, bem estruturado, e a gente sabe que ao longo da vida as coisas acontecem diferente, e que massa, que legal que acontece diferente, porque eu fui surpreendida com coisas incríveis. Então, eu nunca imaginei que eu ia trabalhar na área comercial, e hoje eu tenho uma tesão de trabalhar na área comercial. Eu nunca imaginei trabalhar com marketing, por exemplo, ou gestão de pessoas, e hoje eu adoro. Então, deixa a vida te levar um pouco também, sabe? Tenha o seu planejamento, tenha o seu plano A, é importante você saber quais empresas você gostaria de trabalhar, qual o seu plano de desenvolvimento para isso e tudo mais. Mas se aparecer coisas diferentes no meio do caminho, deixa a vida te levar. Aceita, né? Vai com medo mesmo, e no meio do caminho você desenvolve outras habilidades e descobre outros mercados e outras empresas que você nem tinha imaginado. Então, foi um pouco do que aconteceu comigo. Eu nunca tinha imaginado trabalhar com venda direta, nunca tinha imaginado em ser gestora de pessoas numa empresa como Natura, Boticário, grandes empresas, e, putz, foi maravilhoso. Eu ganhei um repertório gigantesco, eu me tornei a profissional que eu sou hoje, porque eu aceitei esses desafios lá atrás, lá na época. Carol, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigada eu. Obrigado pelo papo. Deixa aqui suas redes sociais, seu LinkedIn, faça seu jabá. A câmera é sua. Não, eu te mando todos os detalhes das minhas redes sociais. Eu sou uma pessoa tímida para isso. Aí depois você coloca lá meu Instagram, meu LinkedIn, se precisar. Mas estou super à disposição para outros papos como esse. Eu adoro quando a gente se encontra e a gente fala sobre a vida, sobre carreira, sobre desenvolvimento. Eu acho que a gente tem pensamentos parecidos. E eu acho que a geração de hoje, né, e a nossa geração também precisa de papos mais construtivos, assim, para tranquilizar as pessoas que às vezes estão mais ansiosas ou com mais dificuldade de ver outro caminho, né? Um engenheiro
engenheiro que às vezes quer ser palestrante, alguém formado em relações internacionais que nunca imaginou que ia trabalhar com marketing, com gestão de pessoas. Fica calmo que dá certo. No final dá certo. No final dá Você não certo. deu certo é porque ainda não chegou no final. A gente ainda não tá no final, né? A gente Ainda ainda tá não. no meio do caminho. É, Ainda vai melhorar muito. Montanha-russa. É isso. As redes sociais da Carol vão estar aqui disponíveis na tela, no link e tudo mais. E, bom, um prazer ter estado com vocês mais uma vez. Primeiro episódio da terceira temporada. Obrigado, Carol. Obrigada eu, Bruno. Obrigado Conte pelo comigo seu sempre. tempo. Obrigada. E você que está aqui conosco, não saia daqui, porque tem muito mais coisa acontecendo. Fique ligado no Era Uma Vez Podcast, porque sempre temos uma constelação de convidados e pessoas incríveis para você aprender com quem fez na prática, com quem sabe o que faz, e não com guru. Número de seguidor não quer dizer nada. Para de seguir gente imbecil e passe a curtir conteúdo de verdade de quem vive o mercado na realidade. Te aguardo no próximo episódio. Muito bem. Boa. Tá vendo, Carol? Vai por lugares que a gente nem imagina. Pede pra curtir e compartilhar. Faz esse final de novo. Ah, tá bom. Valeu. E claro, você precisa curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, compartilhar com a sua mãe, com o seu pai, com aquele estagiário Bruno, desculpa, esqueci de avisar. A gente vai mudar o nome do canal pra Era Numeral Vez, pra gente fugir daquele Era Uma Vez. Tá. Avisa, por favor, eu esqueci. Tá bom. Desculpa, Bruno. Tá bom. Avisa, por favor. Pode ir. E claro, não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo. Manda para sua mãe, para o seu pai, para o papagaio. Manda para aquele estagiário que acabou de chegar na empresa, é meio sem noção, precisa aprender um pouquinho. Manda para todo mundo. E lembre-se, nós estamos mudando o nome do canal. Não é um nome muito diferente, é só para a gente fugir de um canal concorrente que fala de histórias infantis. A gente gosta de você também, viu? Era Uma Vez, número 1, chegou primeiro. Mas a gente não tem nada a ver com você. Aí você coloca Era Uma Vez, aparece o outro, não aparece a gente. Então agora vai ser Era número 1 Vez. Então continua sendo Era Uma Vez Podcast, mas escrito de um jeito diferente para ver se a gente desgruda de vocês, gente. Mas a gente ainda ama. Então ajuda a gente, compartilha, curte. E mais uma vez, obrigado por estarem aqui conosco e aguarde mais episódios incríveis como esse. Valeu! Boa.